O protagonista desta história, Arad Kai, parecia para todos ao seu redor um adolescente comum e sombrio do ensino médio, mas, na realidade, ele não era tão simples assim. Ele era um assassino profissional que aterrorizava suas vítimas, e nenhuma jamais escapou. Os colegas de classe de Eriji Kai o odiavam e o intimidavam por seu jeito antissocial e sua aura estranha. Mas tudo mudou um dia, quando Eriji e seus colegas foram de repente levados para outro mundo. Um mundo de espadas e magia. Uma mensageira misteriosa anuncia a todos que eles são heróis convocados para esse mundo para derrotar o rei. E, para uma tarefa tão assustadora, ela lhes concede superpoderes. E claro, Arad Kai recebe o mais poderoso de todos. Bem, se você quer saber qual é, vamos começar esta história do início e descobrir tudo. A cena começa com um homem correndo por um beco escuro. Ele parecia ansioso e assustado quando parou. Ele olhou para trás e pensou que talvez tivesse escapado. Mas de repente, alguém encostou uma faca na garganta dele. Ele disse ao assassino que daria dinheiro, se era isso que ele queria, em troca da vida. Mas no instante seguinte, o assassino cortou a garganta dele. Na manhã seguinte, um jovem estudante ia para a escola e parecia cansado. O nome dele era Arad Kai. Ele bocejou e pensou que, depois de trabalhar a noite toda, era péssimo ter que ir para a escola. Ele trabalhava como assassino. Quando entrou na sala, os outros alunos começaram a cochichar. Um rapaz chamado Midou Shuji o cumprimentou com um grande sorriso. Ele era o craque do clube de futebol e representante de turma. Kai respondeu ao cumprimento friamente e se sentou em sua carteira. Nesse momento, uma garota chamada Nagase Reina viu tudo e comentou que Kai era rude, como sempre. Ela era uma garota fashion, que se destacava das outras na turma. Foi até Shuji e disse severa que ele não precisava cumprimentar alguém como Kai. Shuji o defendeu, dizendo que ele talvez estivesse cansado, por isso estava tão frio. De repente, outro aluno entrou na sala, e ao vê-lo, Rina comentou que alguém ainda mais mal educado tinha acabado de entrar. O aluno grosseiro se chamava Arashi Shunsuke, líder de uma gangue local notória. Alguns alunos o cumprimentaram, mas, ao ver Kai dormindo, em vez de cumprimentá-lo, ele foi até a carteira dele e gritou para ele se levantar. Ele estendeu a mão para agarrá-lo, mas Kai assegurou antes que ele reagisse e disse que estava com sono, perguntando o que ele queria. Kai soltou a mão e Arashi o chamou de esquisito. De repente, outra aluna, Kenzaki Rin, pediu silêncio. Ela era linda e talentosa, tanto nas artes marciais quanto na literatura. Era a beldade número 1 da escola, fria e distante. Ele a confrontou, mas foi interrompido por outra garota, Hashimoto Mirei, uma integrante séria do comitê de disciplina e muito preocupada com a ordem. Ao vê-la pronta para lutar com Arashi, um garoto chamado Narumi Yoshia disse que Arashi só a mandaria pelos ares. Yoshia era um cara superficial e frívolo. Logo, todos voltaram aos seus lugares. Aquela era a turma do primeiro ano da escola Shinzo e era apenas mais um dia comum em uma classe com muitos problemas. Kai ainda mantinha a cabeça baixa quando de repente sentiu algo. Uma sensação estranha vinha debaixo dos pés de Shuji. Uma luz azul forte começou a emanar do chão e um círculo mágico surgiu. Pouco depois, todos na sala de aula perceberam aquilo e ficaram confusos e chocados. O círculo mágico cresceu e cobriu todo o chão da sala. Shuji mandou todos saírem da sala, mas Kai sabia que não daria tempo. A luz intensa logo cegou a todos. Todos foram teleportados para o que parecia um castelo antigo. Todos estavam caídos no chão, inconscientes, e Kai foi o primeiro a recobrar os sentidos. Ele percebeu que o prédio era feito de pedra, com vários pilares grandes para se proteger, e que havia apenas uma saída. Logo, os outros alunos também começaram a recobrar a consciência. Todos estavam em pânico, mas Shuji os acalmou, e Kai ficou aliviado por Shuji ser alguém capaz de impedir que a turma inteira perdesse a compostura. Arashi se levantou e disse que não podiam perder tempo, e pediu que seus 2 subordinados o seguissem. Kai o deteve e disse que conseguia ouvir passos vindo em sua direção do outro lado da porta. Kai notou um homem e uma mulher se aproximando. Logo a porta se abriu e uma garota e um velho entraram na sala. Os 2 pareciam um cavaleiro medieval e uma princesa, usando roupas esvoaçantes, incomuns e antigas, com capas. A moça cumprimentou os estudantes, dizendo que eram impressionantes e chamando-os de candidatos a heróis. Os estudantes se surpreenderam ao vê-los. Kai analisou os 2 e concluiu que o homem tinha físico de espadachim e também estava em guarda. Quanto à garota, ele percebeu uma leve musculatura, mas ela lhe pareceu bastante normal. A garota se apresentou como Leonora, a arcebispa do país sagrado de Digarest, e o homem que estava com ela era Gaius, um cavaleiro e seu protetor. Arashi disse que nunca tinha ouvido falar daquele país e perguntou se ela estava zombando deles. A garota respondeu que, de jeito nenhum, estava zombando deles.
Shuji se aproximou e explicou a ela que eles de repente se viram ali e por isso estavam um pouco tensos. A garota começou a explicar tudo para eles. Ela disse que eles foram invocados a um mundo paralelo como a esperança da humanidade para derrotar o Rei Demônio. Eles eram candidatos a herói daquele mundo paralelo. Foi difícil para os estudantes acreditarem nisso. Gaius disse a Arashi para tomar cuidado com as palavras ao falar com a santa do país. Arashi não se abalou, o que fez Gaius sacar a espada, mas Leonora o acalmou. Arashi avançou em Gaius, e Kai ficou impressionado com sua coragem. Antes que Arashi conseguisse atacar, Gaius brandiu a espada e fez um pequeno corte em sua cabeça. O ataque dele foi tão rápido que ninguém o viu. Leonora pediu desculpas pela agressividade dele e disse que explicaria tudo a eles em detalhes, mas, para isso, todos precisavam ficar em silêncio e ouvi-la. A postura dela mudou de repente, de calma para assustadora. Ela explicou que, por causa da invasão do Rei Demônio, a humanidade daquele mundo estava perto da extinção. O país de Digarest continuou resistindo, mas já não tinha poder para deter completamente a invasão. Kai achou que aquela história era bem comum. Ela disse que eles eram a última esperança da humanidade. Ao ouvirem isso, os alunos disseram que não conseguiriam fazer aquilo, pois nunca haviam lutado. Algumas meninas já choravam. Gaia disse que poderia parecer impossível, mas que eles teriam de tentar, pois não havia como voltar ao próprio mundo sem derrotar o Rei Demônio. Os alunos ficaram ainda mais chocados ao escutar isso. Kai sabia que ele disse aquilo só para motivá-los. Ele achava que pessoas que sempre viveram em paz não podiam simplesmente começar a matar de repente. Para isso, precisavam de experiência e talento. Arashi se levantou com sangue na cabeça e os amaldiçoou por quererem mandá-lo. Acrescentou que odiava pessoas como eles. Gaius percebeu que o espírito de Arashi ainda não havia sido quebrado e se perguntou se ele poderia ser um guerreiro útil. Gaius segurou a espada e decidiu matar Arashi, pois ele poderia causar problemas. Mas, antes de agir, viu Leonora curando o ferimento de Arashi. Ela explicou que o poder que usava se chamava Sistema e que seus deuses o haviam concedido a eles. Ela explicou de forma simples que era como a magia do mundo deles. Kai notou que ela conhecia a cultura deles e se perguntou se ela já tinha invocado outras pessoas do mundo deles antes. Ela caminhou até Shuji, dizendo que o poder era o motivo de tê-los convocado. Ela ergueu as mãos, e o pulso de Shuji começou a brilhar. Logo, ele tinha uma espada de luz na mão. Ela explicou que eles podiam usar o poder do sistema e despertar habilidades inatas de proteção divina. Disse que sabia que era um pedido egoísta, pois tinha convocado todos para lá, e agora eles não podiam ir embora, e pediu que emprestassem seus poderes. Shuji disse que por mais poder que recebessem, ainda não poderiam lutar de imediato. Ela respondeu que sim, seriam treinados e que durante o treino seriam bem cuidados. Shuji tomou o controle da situação e disse aos colegas de classe que sabia que estavam com medo, mas que primeiro precisavam de informações e proteção. Ele disse que por hora deveriam ouvi-los, e os colegas concordaram. Quando Leonora viu que todos estavam prontos para ajudar, ela começou a conceder-lhes poderes divinos. Miriri recebeu telecinese, Arashi recebeu poderes de explosão, Rina recebeu poderes de fogo, Yoshia recebeu poderes de vento, e os demais também receberam poderes diferentes e incríveis. Leonora perguntou se faltava alguém, e Kai levantou a mão. Ela também lhe concedeu poderes, e ele percebeu o campo de visão mudando, e assim que terminou de recebê-los, conseguiu ler os atributos de Leonora. A cor dos olhos dele ficou vermelha, e Leonora disse que ele recebeu o poder do julgamento, bem raro. Esse poder permitiria ver os atributos e os detalhes do alvo. Ele testou os poderes nele mesmo, e viu os próprios atributos. Arashi também testou os poderes e zombou de Kai, dizendo que ele só ganhou uma cor nova nos olhos. Kai percebeu que os estudantes agiam com arrogância. Eles ainda não tinham muita informação sobre o mundo, e seus poderes eram emprestados e podiam ser retirados a qualquer momento. Mas ele ficou tranquilo, porque tinha muitas outras maneiras de matar pessoas. Depois que todos receberam seus poderes, Leonora lhes disse para descansarem um pouco. À noite, os candidatos a herói foram levados para seus quartos particulares. Kai saiu pela janela, furtivo, em busca de mais informações. Lá fora, guardas patrulhavam e comentavam que os candidatos a herói pareciam fracos. Eles zombaram de como aquelas crianças foram escolhidas para derrotar o Rei Demônio. Um deles disse que, com certeza, a Santa sabe algo que eles não sabem. Kai ouviu a conversa toda. Usou seu poder de julgamento para verificar os atributos de um dos guardas e viu que ele só sabia esgrima. Em seguida, foi embora buscar mais informações. Ele também aprendeu a estrutura da cidade, uma cidade fortificada. Ele queria entrar no castelo interno, mas os portões estavam bem guardados, então era difícil se infiltrar. Decidiu não apressar e voltar outra hora.
Enquanto isso, em um campo aberto, Rina procurava um bom lugar com seus 2 subordinados. Eles estavam ali para treinar seus novos poderes. Começaram a conjurar seus elementos e a observá-los, pois Rina estava curiosa para entender melhor a questão da proteção divina. Kai estava escondido num arbusto, espionando-as, quando de repente sentiu algo estranho. As garotas também ouviram um barulho nos arbustos. Era uma criatura gigante, tipo um lagarto, atraída pela magia delas. Kai usou sua magia para ver os atributos do monstro e ficou chocado com os números enormes. Então, o monstro rugiu e começou a perseguir as garotas. Kai concluiu que o lagarto era forte e agressivo, mas só corria em linha reta e também lhe faltava inteligência. Ele arremessou uma faca contra ele e a lâmina conseguiu perfurar sua pele grossa. Enquanto isso, Rina tropeçou e caiu no chão. O monstro a alcançou e estava prestes a pisar nela quando, de repente, ficou imóvel. Quando as garotas olharam ao redor, viram uma faca atravessando a cabeça dele e ele sangrava. Elas se perguntaram se alguém as havia salvado, mas decidiram não ficar ali e foram embora. Kai não tinha motivo para salvá-las, mas a consciência não deixou que ele ignorasse a situação. Ele pensou que as coisas não seriam fáceis ali se monstros como aqueles vagassem livremente. Ele se aproximou do corpo do monstro para pegar sua faca quando, de repente, sentiu alguém por perto. Ele se escondeu atrás do corpo do monstro e olhou ao redor, mas não viu ninguém. Ele também retornou ao quarto para evitar qualquer problema. Depois que ele saiu, alguém apareceu por detrás de uma parede. Essa pessoa estava coberta por um manto, o que tornava impossível ver seu rosto. A pessoa esmagou a cabeça do monstro, fazendo seus olhos saltarem. Ela disse a si mesma que estava decepcionada ao ver como os candidatos a herói eram inúteis e fracos, mas Kai tinha um cheiro igual ao dela. Na manhã seguinte, Gaius levou o corpo do monstro aos candidatos a herói, que se chocaram ao vê-lo. Gaius explicou que o monstro foi encontrado morto ontem à noite, perto da capital real. Ele também disse que o rei demônio deixou os monstros em frenesi, e por isso, eles passaram a desejar carne humana. Ele disse aos candidatos a herói que lutariam contra criaturas como aquele monstro. Gaius perguntou a Steri, pesquisador, se ele tinha notado algo estranho no monstro, e ele respondeu que havia vestígios de feitiçaria, provavelmente de um demônio acima do nível intermediário. Ele disse que talvez estivessem fazendo reconhecimento para medir o nível dos novos candidatos a herói. Kai se perguntou se feitiçaria era diferente de magia, já que era um termo novo usado pelo pesquisador. Shuji perguntou se isso significava que um demônio controlava o monstro. Steri explicou que demônios mais fortes podem usar feitiços de servidão, e assim, controlar monstros mais fracos. Gaius puxou Steri para longe, mas ele quis explicar melhor. Kai achou Steri muito útil para reunir informações. Ele podia contar com a ajuda dele. De repente, percebeu que aqueles olhos que sentiu naquela noite eram de um demônio. O demônio era habilidoso. Como Kai mal o notou, achou que o demônio podia estar por perto. Nesse momento, de repente, sentiu alguém o observando. Arashi disse a Gaius que de qualquer forma, não poderiam voltar ao mundo deles sem matar o demônio e que não pretendia ficar naquele mundo por muito tempo. Os outros alunos também concordaram. Kai achou melhor que aprendessem rápido o peso da verdade. De repente, Leonora entrou e disse para não terem medo, pois ainda não sabiam usar seus poderes. Eles só precisavam de um pouco de treino. Como vinham de outro mundo, o ritmo de desenvolvimento deles seria diferente do das pessoas daquele mundo. E assim, já tinha passado uma semana desde que os alunos começaram a treinar. Kai lia livros na biblioteca e já entendia cada letra do novo idioma. Achava bem estranho que eles nem conseguissem conversar entre si desde o início. Como o poder de julgamento dele não servia para combate, ele ficou fora do treinamento, mas pôde entrar na biblioteca. Não encontrou muitos livros sobre a história e a cultura deles, nem sobre demônios. Os 5 mais fortes eram Narumi, controladora do vento, Arashi, com poderes de explosão, Kenzaki, com telecinese, Hashimoto, com poder sobre a terra, e Hina, com poderes de fogo. No entanto, havia outra pessoa com taxa de crescimento bem extraordinária, Shuji. Ele ficou mais forte que os outros. Ele aprendeu esgrima com ele. Kai usou seu poder de julgamento e viu que todos os atributos dele estavam acima do grau B, e só na semana passada estavam abaixo do grau D. De repente, 2 garotos se aproximaram de Kai e começaram a zombar dele. Ele percebeu que até os outros o olhavam de cima. Eles ficaram insolentes depois de ganharem seus novos poderes. Um dos garotos tentou intimidar Kai, mas ele sorrateiramente o derrubou no chão. Enquanto isso, Leonora e Gaius chegaram ao campo de treinamento. Ela disse que, como todos evoluíram mais rápido do que imaginava, decidiu adiantar os planos. Narumi perguntou se ela planejava mandá-los lutar contra o Rei Demônio, mas ela negou, dizendo que queria que praticassem lutar contra monstros agora. Todos pareceram ansiosos ao ouvir isso. No dia seguinte, Gaius e Leonora levaram todos os candidatos a herói ao meio de uma floresta, e Gaius explicou que estavam ali para treinar combate.
Era um lugar cheio de obstáculos. Eles não conseguiam se mover tão livremente como se estivessem em um único grupo. Por isso, seriam divididos em equipes de 2 ou 3 pessoas. Ao ouvirem isso, todos os candidatos a herói formaram seus grupos, deixando Kai e Kenzaki sozinhos. Sem escolha, fizeram equipe juntos. Kai achou que ele tinha uma personalidade confiante e apática, e ainda ficou orgulhosa por pegá-lo olhando para ela. Enquanto isso, Leonora anunciou que, por ser uma ocasião especial, a equipe que derrotasse mais monstros receberia uma recompensa surpresa. Logo em seguida, os treinos de combate começaram. No caminho, Kanzaki disse a Kai que os poderes dela eram superiores aos de todos os outros, então ela não precisava que ele fizesse nada. Ela pediu que ele não ficasse no caminho dela. Kai aceitou a proposta e disse que deixaria tudo por conta dela. Ao ver isso, ela perguntou se ele não tinha nenhum orgulho. Ele percebeu 4 entidades escondidas ao redor deles. Um dos monstros avançou contra eles, e Kenzaki usou seu poder. Ele se chamava Dominação e fazia o alvo obedecer às ordens do usuário. Ela ordenou que o Goblin se curvasse e ele obedeceu. Ela parecia bem cansada. Após alguns minutos, explicou a ele que costumava se cansar quando usava seus poderes por tempo demais, pois isso consumia muita mana. Ele pediu que ela matasse o Goblin, pois outro monstro estava prestes a atacar. Mas ela hesitou um pouco, porque para ela, o monstro parecia meio humano. Kai a fez cair em si, dizendo que no fim, era um monstro que tinha tentado atacá-los antes. Ele pegou uma pedra e concluiu que ela era só uma estudante ingênua do Japão, acostumada demais à paz. Ele estava brincando com a loja quando, de repente, os outros 3 goblins apareceram também. Ela mandou os goblins se curvarem e pedirem ajuda ao Kai, em vez de só ficarem parados. Kai disse que foi ela quem pediu para ele não se envolver. Ela suspirou e mandou os goblins torcerem o próprio pescoço, matando-os. Ele se surpreendeu ao ver que ela também conseguia dar ordens assim. Ela respondeu que quanto mais difícil a ordem, menor a chance de dar certo. Ela ficou enojada ao ver os corpos dos goblins, mas Kai a confortou com palavras sábias. Ela perguntou como ele conseguia ficar tão calmo mesmo sem poderes. Ele disse para ela não se preocupar com ele, pois isso era o forte dele. Perguntou se ela queria voltar se estivesse com medo daquilo tudo, mas ela recusou, orgulhosa. Ele sabia que ela só fingia coragem, mas admitiu que no fim, ela não era tão ruim. Enquanto isso, Narumi e Hashimoto fugiam de um monstro forte demais para eles. Fugir não era uma opção, então decidiram atacar o monstro juntos, usando poderes de vento e pedra. Eles o atingiram com uma rocha enorme, mas isso quase não o arranhou. Eles estavam desamparados e não sabiam o que fazer depois. Kenzaki queria voltar ao mundo dela, pois ainda não tinha retribuído ao avô por tê-la criado. Ela queria mostrar a ele o quanto tinha crescido. Ela estava perdida em pensamentos quando Kai perguntou se ela queria continuar, já que eles podiam se perder. Os dois começaram a provocar um ao outro, e ela se perguntou por que Kai era tão misterioso e teimoso. Eles brincavam quando, de repente, ouviram um barulho alto. Kanzaki reconheceu a voz de Hashimoto. Kai perguntou o que fazer, e ela respondeu que, claro, deviam ajudá-la. Enquanto isso, Hashimoto foi jogada a vários metros pelo monstro e estava ferida, sangrando. Ela pediu a Narumi que fugisse, mas já era tarde demais, pois o monstro estava prestes a atacá-lo também. Kenzaki usou seus poderes e ordenou que o monstro parasse. Narumi agradeceu, e ela disse que o monstro era forte demais e que não daria para segurá-lo por muito tempo. Kai perguntou a Narumi se Hashimoto estava viva. Ele respondeu que sim, mas gravemente ferida. Kai pediu que ele a carregasse nas costas e saísse dali. Ele não queria ir embora, mas ao ver o estado dela, foi. Ao sair, Kai usou seus poderes para ver os atributos do monstro e se surpreendeu ao notar que eram bem altos, especialmente a defesa. Ele sabia que seus ataques não causariam muito dano e percebeu que era um mutante, perguntando-se o que exatamente era. Kenzaki gritou que não aguentava mais segurá-lo, e ele disse que ela já tinha dado tempo suficiente e que eles também deviam fugir. Ela concordou, vendo a situação, mas já não conseguia mais usar as pernas, pois tinha gastado toda a energia para deter o monstro. Percebendo a gravidade da situação, Kai tirou uma granada de fumaça e a acionou. Isso lhe deu mais tempo para pegar a Kanzaki e se esconder. Ela ficou um pouco envergonhada por ser carregada nos braços dele. Perguntou o que era aquela fumaça, e ele explicou que era uma granada de fumaça que tinha feito enquanto todos treinavam. Ele estava mentindo, pois já carregava alguns equipamentos antes de ser invocado. Como não eram muitos, não queria usá-los sem cuidado. Eram equipamentos básicos de assassino. Kenzaki pediu desculpas, pois foi ela quem disse que deveriam ir salvá-los, mas acabou sendo ela a salva. Kai pediu que ela não se desculpasse, mas que o agradecesse de novo. Depois, os dois trocaram provocações. Ela disse que eles deviam fugir, mas ele respondeu que não precisava. Os dois viram Shuji e os outros chegando, e sem perder tempo, ele atacou o urso por ter machucado seus amigos.
Shuji atacou o monstro rápido e feriu a mão dele. Rina entrou em ação e usou seus poderes de fogo contra o monstro, mas isso não o afetou muito, só o desacelerou. Eles avançaram novamente contra o monstro. Enquanto isso, alguém os observava à distância. Era um demônio assassino veterano chamado Delphis. Delphos sorriu de canto e pensou que o monstro blindado não venceria os candidatos a herói por causa do crescimento rápido deles. Ele gostava de como eram calmos, especialmente Shuji. Era para ser uma missão de reconhecimento, mas era hora de mudar os planos. Ele decidiu acabar com eles ali mesmo. Enquanto isso, Shuji e os outros conseguiram derrotar o monstro. Delphis sorriu e ia atacá-los quando, de repente, uma adaga tocou seu pescoço e o deteve. Era Kai. Delphis ficou atônito por ter sido pego assim. Ele se enrijeceu e se perguntou como Kai conseguiu chegar por trás dele. Ele precisava de um jeito de escapar rapidamente. Kai golpeou suas pernas e o jogou no chão. Ele lhe pediu que não fizesse barulho, pois não queria que Shuji e os outros o notassem. Kai disse que, se ele respondesse a algumas perguntas, o deixaria ir. Delphis não queria ceder, mas não tinha escolha, pois Kai estava em vantagem. Kai se perguntou se era ele quem o estava observando na outra noite. Aí, Kai disse que sabia que estavam sendo vigiados e que seu plano era deixar Shuji e os outros lutarem para que ele fosse atraído para fora, interrompendo-o em seguida. Kai disse que precisava de informações, já que tinham vindo há pouco para esse mundo, e que ele teria de responder tudo o que perguntasse. Delphos sorriu de canto e recusou, mas Kai também sorriu de forma ameaçadora e disse que seria mais fácil se ele cooperasse. Delphos disse para ele não subestimá-lo e afirmou que ingeriu um pouco do veneno que estava carregando, morrendo na hora. Kai entendeu que não seria fácil enfrentar o exército do Rei Demônio. De repente, Kanzaki se aproximou e ficou chocada ao ver o corpo morto estendido perto deles. Kai perguntou há quanto tempo ela estava observando. Ela respondeu que desde que a pessoa caiu no chão. Ele explicou que o demônio morto era um assassino do exército do Rei Demônio, que o monstro anterior era seu subordinado e que quando o primeiro monstro lagarto surgiu, aquilo também tinha sido obra dele. Ela ficou um pouco assustada ao saber que o Rei Demônio queria matar os candidatos a herói. Ela perguntou como ele tinha notado o assassino quando ninguém mais percebeu. Ele achou que não havia por que esconder seu segredo e confessou que sua família trabalhava com assassinatos. Por isso ele conseguia sentir quando alguém era do mesmo ramo. Kanzaki ficou chocado com a revelação. Ele disse que cabia a ela acreditar e pediu que não contasse a ninguém sobre o corpo. Como os candidatos a herói já estavam abalados com o estado de Hashimoto, ela concordou e disse que não sabia que ele se importava tanto com eles. Ele respondeu que era só porque eles não estavam acostumados a lutar como ele. Todos os candidatos a herói se juntaram ao redor de Hashimoto, que estava gravemente ferida e caída no chão. Uma aluna chamada Hono, com poderes de cura, sentou-se ao lado dela e usou suas habilidades para curá-la. Todos ficaram admirados ao ver os poderes dela. Ela anunciou que Hashimoto estaria curada em cerca de 1 hora. Os candidatos a herói estavam elogiando Shuji por derrotar o monstro. De repente, Leonora e Gaius entraram, e os candidatos lhes perguntaram onde eles estiveram todo esse tempo e por que não os ajudaram quando precisaram. Gaius explicou que ficou lá o tempo todo, de olho neles, e que não seria um bom treino se ele os salvasse sempre. Shuji disse que a situação era grave e que Hashimoto podia até morrer, e Gaius respondeu que arriscar a própria vida era parte normal do treinamento militar prático. Esse era o tipo de batalha que eles enfrentariam daqui pra frente, e por isso não deviam fazer reclamações. Shuji o questionou quando ele disse que aquela área só tinha monstros fracos. Então como o monstro blindado surgiu? Leonora disse que devia ser por causa do assassino demoníaco, já que monstros blindados não deviam estar naquela área. Gaius e Leonora decidiram reforçar suas defesas, pois não sabiam que Kai já havia matado o assassino. Leonora também acrescentou que eles deveriam intensificar o nível de treinamento, já que, no nível atual, todos acabariam morrendo. Todos ficaram com medo ao ouvir isso, e Shuji tentou fazê-la ter um pouco de bom senso, mas ela disse que ficar mais forte era a única forma de sobreviver. Arashi não gostou de receber ordens e entrou na conversa para falar com Leonora, mas Gaius o impediu e disse que todos eram só peões de Leonora e que não deviam achar que podiam simplesmente desobedecer às ordens dela. A situação ficou tensa, e Shuji interveio para acalmar Arashi, pois não tinham escolha além de obedecê-los. Gaius ficou impressionado com Shuji e disse aos candidatos para não se preocuparem, pois eram peças importantes para o país e não lhes fariam nada de ruim, desde que todos se comportassem bem. Arashi ainda não estava satisfeito e atacou Gaius com seu poder explosivo, mas Gaius foi rápido em se esquivar e deu um soco tão forte em Arashi que ele caiu no chão, dizendo que todos eram fracos e que a partir do dia seguinte tudo ficaria mais difícil. Ele e Leonora foram embora. Arashi se levantou com o rosto sangrando e jurou matar Gaius no dia seguinte. Firme, o pesquisador estava encarregado do treinamento.
Depois de uma breve conversa sobre o último dia, ele disse que eles lutariam contra monstros em sua instalação de pesquisa. Dentro da instalação, monstros de todo tipo estavam trancados. Ele criava aqueles monstros por experimento dele. Logo, o treino começou e os candidatos a herói tiveram que lutar contra monstros. Kai percebeu que todos estavam bem calmos, mesmo obrigados a lutar. Shuji disse a Steady que os monstros eram fortes para os candidatos, mas Steady respondeu que Lenora tinha pedido que ele fosse bem rígido com todos, e por isso, ele não podia nem ir aliviar o treino. Além disso, ele acrescentou que candidatos a herói com colegas como os deles não deveriam estar perdendo desde o início. Ele acrescentou que o mais importante era a força de vontade deles. Shuji perguntou se isso faria diferença, e ele respondeu que, se feito do jeito certo, eles poderiam aumentar o nível do poder e até conseguir novas variações dele. Kai também se juntou a eles e disse a Shuji que pelo seu poder de julgamento via que Shuji tinha um novo poder. Shuji ficou surpreso ao ouvir isso e perguntou a Steady se podia testar. Steady ficou animado para ver o poder de perto, então deixou. Shuji usou seus novos poderes e, num instante, decepou a mão e a cabeça do monstro com um golpe preciso. Kai sabia que Shuji não teria mais dificuldade com um monstro blindado. Ele se perguntou se seus poderes de julgamento também haviam evoluído. Kai notou que outra pessoa também ganhou um novo poder, Arashi, mas decidiu não contar a ele. Mais tarde, naquela noite, Arashi planejava matar Gaius, amarrar Leonora e perguntar a ela como voltar ao mundo real deles. Outros candidatos o apoiavam e também estavam animados para sair daquele mundo. Arashi pediu com educação para Narumi se juntar a eles, pois assim teriam mais chances, e ele sabia que Narumi também já estava cansado daquele mundo. Narumi hesitou, mas no fim, aceitou a mão dele. No dia seguinte, Shuji treinava, e Kai se aproximou e disse que ele estava se esforçando demais. Shuji respondeu que ainda era fraco e precisava melhorar. Kai retrucou que, com o poder atual dele, poderia derrotar metade dos cavaleiros daquele mundo. Shuji disse que aquilo não era suficiente, pois ele não conseguia derrotar Gaius e precisava de mais poder para proteger a todos. Kai perguntou o que ele achava de Leonora e de Gaius, e ele respondeu que sabia que eles os estavam usando como peões em sua batalha, mas também sabia que não lhes fariam mal. Kai perguntou se isso queria dizer que ele arriscaria a própria vida até o Rei Demônio ser derrotado. Shuji concordou e disse que já tinha se decidido, mas que precisava lutar sozinho. Ele viraria o herói do país, derrotaria o Rei Demônio e tentaria negociar para que todos os outros vivessem em segurança. Em troca, Kai perguntou se Leonora deixaria que ele fizesse isso. Naquele momento, ela e Gaius entraram. Ela disse a Steady que ele cuidaria do treino da candidata enquanto ela estivesse fora. Steady ficou satisfeito em fazer sua parte e então ela e Gaius partiram. Mais tarde, no caminho, Gaius perguntou se ela tinha certeza da escolha certa, e ela perguntou por que ele achava isso. Ele pediu que ela parasse de enrolar e fosse direto ao ponto. Ele acrescentou que Arashi estava fomentando algo, e ela concordou, dizendo que talvez fosse uma rebelião contra eles. Ele perguntou qual seria o próximo passo, e ela disse que estava curiosa para ver o que fariam depois. Gaius estava um pouco preocupado com a rebelião, já que eles eram candidatos a heróis e tinham poderes. Isso podia ser desastroso. Leonora manteve a calma, pois sabia que eles nunca conseguiriam derrotá-la. Ela disse que deviam criar uma hierarquia para esmagar a rebelião e quebrar-lhes as presas de uma vez por todas. Ela também disse que via outras coisas suspeitas, mas que iria deixá-las de lado por enquanto. Mais tarde, naquela noite, Kai lutou contra um monstro e o matou do mesmo jeito que na primeira noite. Levou só 13 segundos e, ao usar seu poder de julgamento em si mesmo, percebeu que tinha subido de nível. De repente, outro monstro o atacou, mas era bem resistente e suas lâminas não conseguiam perfurá-lo. Era o momento ideal para testar sua nova habilidade. Ele usou seu novo poder, capaz de detectar o ponto fraco do alvo. Ao encontrá-lo, matou o monstro num piscar de olhos. Não era uma habilidade ruim, mas ele precisava de mais para sobreviver naquele mundo. Precisava ficar ainda mais forte. Mais monstros o atacaram, e ele os derrotou com facilidade. Ele precisava de um alvo maior para testar a habilidade. Ao ouvir passos, viu Kenzaki e perguntou o que ela fazia ali tão tarde. Ela disse que o procurava, já que ele não estava no dormitório. Ele pediu que ela fosse embora, pois a floresta era perigosa à noite. Ele estava acostumado a lutar à noite, mas ela não. Ela o calou e perguntou o que ele fazia ali. Ele disse que estava testando os novos poderes. Ela perguntou qual era o novo poder dele, mas ele começou a provocá-la, e ela admitiu que estava preocupada com ele. Quando foi confrontada, ela ficou vermelha e deu desculpas. Eles conversavam quando, de repente, viram fumaça subindo ao longe. Era um incêndio. O dormitório deles pegava fogo.
Os dois correram de volta e viram outros candidatos lutando contra monstros. Narumi disse que ficou feliz em ver os dois. Ele disse que, quando acordou, viu o incêndio e os monstros. Kai disse que aquilo era coisa de um humano e que o líder devia estar por perto. Ele mandou que encontrassem e capturassem quem tivesse feito aquilo. Steady surgiu no topo do prédio e disse que o julgamento deles estava certo. Kai disse que se perguntava como os monstros tinham surgido, mas agora tudo fazia sentido. Todos eram monstros do laboratório dele. Ele ainda lhes deu um remédio para ficarem mais fortes, pois eram fracos demais para serem úteis. Kai perguntou qual era o objetivo e o que ele ganharia ao matar os candidatos. Ele disse que era uma ordem direta de cima. Mandaram-no destruir os candidatos, mesmo que isso significasse abrir mão da posição atual. Ele sorriu e disse que não tinha nada contra eles, mas teria de matá-los. Infelizmente, eles perguntaram se era uma ordem de Leonora, mas ele negou, dizendo que não, pois também não era uma ordem de Vixen. Era uma ordem do Rei Demônio. Ele era espião do Rei Demônio. Disse que se fizesse o trabalho direito, também lhe ofereceriam um cargo de pesquisador lá. Kai perguntou se ele tinha caído tão fundo na escuridão a ponto de só se importar em pesquisar monstros de alto nível. Steady disse que os monstros iam além da compreensão humana. Mandou que atacassem, e Kenzaki usou seus poderes para detê-los, mas foi inútil. Logo quebraram o feitiço dela e a atacaram. Kai interveio e a salvou, e isso deixou Steady bem empolgado, pois ele se maravilhou com os poderes dele. Kai seguiu matando os outros monstros. Kai matou quase uma dúzia deles, e Steady ficou furioso, já que Kai nem tinha um poder forte para começo de conversa. Ele usou o poder de julgamento em Steady e viu que todas as estatísticas dele eram ruins. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi que ele também tinha poderes de dominação como Kanzaki, porém ainda mais fortes, e foi por isso que o poder de Kanzaki foi anulado. Steady ficou abalado e usou algo que não queria, mas não tinha escolha. Ele disse a Kai que logo ele saberia o que tinha usado. Kai saltou para atacá-lo, pois não queria perder tempo. De repente, um enorme dragão vermelho cuspiu fogo nele. Esse era o trunfo de Strady. O dragão começou a lançar pedras gigantes contra eles. Kai pediu a Narumi que levasse Kenzaki e fosse embora. Quando o ataque seguinte chegou, Kai usou de novo seu poder para achar o ponto fraco do dragão, o pescoço. Ele tentou cortá-lo, mas faltou força de ataque. De repente, Arashi apareceu, atacou o dragão e começou a se gabar de como conseguia feri-lo, mas o dragão contra-atacou. Kai disse a Arashi que eles precisam derrubar o monstro juntos. Arashi perguntou por que ele precisaria dele, e Kai respondeu que conseguia identificar os pontos fracos, mas não tinha poder de ataque suficiente. Arashi foi teimoso e disse que não precisava da ajuda de um novato, mas eles não tinham tempo. Quando o dragão atacou de novo, cuspiu fogo mais uma vez em Arashi, e então ele finalmente decidiu se unir a Kai. Kai mostrou o ponto fraco do monstro, uma escama no pescoço. Kai planejou distrair o dragão enquanto Arashi atacaria o ponto fraco. Steady ordenou que o dragão os matasse. O dragão avançou de novo, e Kai o distraiu enquanto Arashi atacava o ponto fraco. Isso derrubou o dragão. Ele foi vencido, e Kai perguntou a Steady se ele tinha mais algo, já que sua carta na manga tinha acabado. Steady disse que ainda tinha outros monstros, mas infelizmente, Shuji e os outros já tinham derrotado todos. Steady tentou fugir, mas Narumi o capturou. Kai pediu que contasse tudo, e ele concordou fácil por ser covarde. Porém, antes de dizer qualquer coisa, seu corpo ficou roxo, e ele morreu. Uma maldição foi lançada nele, que o mataria se tentasse revelar informações. No dia seguinte, os candidatos confrontaram Leonora quando ela voltou, pois foi ela quem deixou Steady no comando. Ela pediu desculpas e explicou que não achava que um domador de demônios tão fraco como ele causaria tanto estrago. Os candidatos ficaram chocados ao saber que ela sabia que Steady era um domador de demônios. Perguntaram, se ela sabia que ele era um demônio, por que deixou que ele ficasse perto deles? Em sua defesa, ela disse que já havia avisado que o treinamento seria mais duro e que, por isso, o que aconteceu fazia parte disso. Gaius os acusou de não terem sido cuidadosos para notar um incêndio à noite. Leonora lhes disse que, em seguida, todos eles visitariam a capital real, com foco na revelação dos candidatos a herói. Um desfile público seria realizado na capital real, e eles subiriam ao palco como protagonistas. Naquela noite, todos foram rumo à capital, e depois acamparam num campo enquanto comiam. Arashi disse aos subordinados que havia cerca de 30 soldados com eles e que não eram tão fortes. Ele disse que já era hora de pôr o plano em prática. Eles podiam facilmente superá-los em número. Pediu a um subordinado que chamasse Narumi e o grupo dele para virem até lá. Kai ouviu o discurso e concordou que havia poucos soldados com eles, mas isso era porque Gaius e Leonora confiavam que poderiam derrotá-los sozinhos. Ele foi até Shuji e perguntou se poderiam conversar. Mais tarde, naquela noite, Arashi e Narumi se encontraram na floresta próxima. Eles estavam prontos para atacar os soldados quando Shuji e os outros candidatos surgiram no caminho para impedi-los.
Shuji disse que ouviu que Arashi tentava matar Leonora e Gaius, e Arashi ficou chocado ao saber que seu plano vazou de algum jeito. Eles tentaram fazê-lo cair em si, dizendo que podia haver outro jeito de fazer isso, além de só matá-los. Arashi disse a Shuji que ele só sabia falar e perguntou se ele tinha algum plano. Shuji respondeu que serviria como um peão e derrotaria o Rei Demônio e, em troca, garantiria a segurança de todos. Arashi não estava pronto para isso e pediu que saísse do caminho. Mas Shuji e os outros não iam deixá-lo passar. Como não se acertaram, começaram a lutar. De repente, 2 soldados entraram e disseram para irem dormir, pois no dia seguinte fariam uma viagem bem cedo. Arashi foi embora dizendo que já estava farto daquela fraqueza e que não fazia sentido conversar com eles. No dia seguinte, todos chegaram à capital real, que estava lotada por causa da cerimônia. As pessoas nas ruas se maravilharam ao ver os candidatos a herói. O povo parecia ter muita fé neles. No castelo, foram recebidos pelo cavaleiro sagrado Rains, que pediu que descansassem primeiro. Todos os candidatos ficaram contentes e felizes por receberem tratamento real. De camas macias a banhos quentes, também lhes ofereceram a melhor comida. Kai decidiu reunir mais algumas informações, mas havia muitos guardas. De repente, ele viu o cavaleiro que os estava guiando. Rhaenys estava conversando com seus soldados sobre como achava os candidatos mais fortes do que crianças comuns da mesma idade. Um dos soldados disse que estava preocupado, pois deixar os candidatos a herói entrarem na capital real certamente faria aqueles demônios agirem. Rhaenys disse para não se preocuparem, pois os candidatos eram fortes e davam conta de tudo. Kai ainda tinha algumas perguntas, então pensou em ir à cidade à noite. Ele foi a uma taverna, pediu uma cerveja e petiscos. As pessoas comentavam sobre os candidatos a herói e como pareciam crianças comuns. Ele notou que as pessoas ali tinham mais medo da igreja do que do rei ou dos nobres. Pediu ao barman que contasse mais. Disse que era novo na cidade e não sabia muito. O barman lhe contou sobre o Rei Demônio e a maneira como ele estava atacando o reino. Ele também acrescentou que o Rei Demônio podia até mesmo seduzir humanos com seu poder avassalador. Ele também contou que seguidores do Rei Demônio explodiram a propriedade de um nobre dias atrás. Kai saiu da taverna pensando que os candidatos na capital certamente não eram o melhor. De repente, Kanzaki se aproximou dele, preocupada. Ele explicou que reunia informações, já que estavam em um território desconhecido. Ela estava bem preocupada e disse que podia ajudá-lo, mas ele recusou, e ela não gostou. Depois de uma breve troca de provocações, ele concordou em deixá-la ajudar. Ele pediu que ela reunisse informações sobre a capital real. Ela saiu para reunir informações e Kai também, mas alguém estava ouvindo toda a conversa deles. O homem deu um sorriso de canto quando a viu indo embora. Kai finalmente voltou ao quarto após uma busca cansativa. Não encontrou nada importante, mas ao menos soube de um novo inimigo. De repente, ouviu barulhos do lado de fora e, ao sair, viu os outros candidatos reunidos no salão. Quando perguntou, soube que Kanzaki tinha desaparecido. Eles nem notaram que ele sumiu, porque não dividia o quarto com ninguém. Quando questionado, ele negou saber de algo. Shuji concluiu que ela não estava no castelo e, como já estava quase amanhecendo, eles deviam sair e procurá-la. Todos se dispersaram para procurá-la. Kai achou a carteira de estudante dela caída na rua. Assim que pegou, 4 homens mascarados o atacaram, mas a reação dele foi tão rápida que ele derrubou 3 na hora. Ele perguntou ao quarto quem ele era, já que todos pareciam bem inexperientes. Espiões. O quarto espião estava atônito demais para fugir, e Kai pediu que ele contasse tudo o que sabia. Enquanto isso, no que parecia ser um castelo, Kanzaki estava amarrada e mantida em cativeiro. 2 espiões a estavam interrogando, mas ela não lhes respondia. Eles queriam saber sobre os candidatos a herói. Quando viram que ela não estava cooperando, um dos espiões rasgou a camisa dela. Eles não sabiam, mas Kai já estava lá dentro, espionando-os. Ele usou seus poderes de julgamento e viu que eram bem fracos. Não acreditava que ela tivesse sido capturada por homens tão fracos. Ele os matou rápido. Kanzaki ficou envergonhada ao vê-lo naquele estado exposto. Ele destrancou as correntes dela e ia embora quando sentiu alguém se aproximando em alta velocidade. Era Rains, o cavaleiro sagrado da noite, e ele atacou sem hesitar, mas os 2 desviaram. Ele sorriu e disse que precisava mesmo matá-los. Eles. Além de cavaleiro sagrado, ele também era general do exército do Rei Demônio. Kai disse que o país estava quase no fim, pois até a capital estava cheia de inimigos. Kai usou o bom senso e viu que Rhaenys era um guerreiro forte. Ele era versátil. Os 2 voltaram a se enfrentar, e Kai conseguiu desviar da espada dele. Mas então Rains usou magia de fogo, o que pegou Kai desprevenido. De algum modo, ele conseguiu desviar do ataque novamente. Em seguida, Rains envolveu sua espada em chamas e disse que era o fim para Kai.
Mas Kai sacou a arma rápido e atirou bem na têmpora dele. Rains caiu no chão e morreu. Kai não queria usar a arma para isso, já que tinha poucas balas. Mas ele não tinha escolha. Precisava aprender a lutar corpo a corpo se quisesse sobreviver naquele mundo. Kenzaki ficou surpresa ao vê-lo armado e disse que era assustador descobrir que alguém da turma carregava uma arma. Ele explicou que aquilo era só equipamento padrão de um assassino. Ela agradeceu e ele perguntou por que ela não usou o poder de dominação. Ela respondeu que, depois que prenderam suas mãos com a corrente, não conseguia usar os poderes. De alguma forma, eles estavam indo embora, e ela disse que aqueles caras queriam atacar todo mundo da turma. Mas ele já sabia, enquanto interrogava o quarto sujeito que tinha capturado antes. O quarto sujeito contou que receberam ordens para matar todos os candidatos a herói, e foi ele quem disse onde Kenzaki estava. Eles queriam usá-la de refém enquanto atacavam os outros. O que eles não entendiam era como ele não tinha sido morto pela maldição da morte, como Steady. Isso significava que não tinha sido obra de um demônio. Isso indicava que alguns humanos eram contra eles. Quase amanhecia quando Shuji os encontrou e ficou feliz ao ver que ela estava bem. Kai contou tudo sobre o culto do rei demônio e como havia humanos que também eram contra a própria humanidade. O problema agora era que eles não conseguiam distinguir quais humanos eram inimigos como faziam com os monstros. Isso significava que todos precisavam ser mais cautelosos. Eles decidiram não contar a Leonora, pois ela só diria para checarem por conta própria. Então, decidiram reunir todos e definir um plano. De repente, uma fumaça surgiu ao redor deles e logo foram cercados por mais membros do culto. Todos se prepararam para lutar. Não só esses três, mas também os outros grupos de candidatos foram encurralados pelos homens. Kai notou que eram 6 e que seus atributos eram bem inferiores aos de Hainei. Ainda assim, eles eram fortes. Os 6 homens avançaram contra eles. Kanzaki os deteve com seus poderes, e Kai perfurou suas cabeças com facas, matando-os na hora. Shuji ficou abalado ao ver aquilo, afinal, eram humanos. Shuji tentou argumentar, mas Kai o silenciou, dizendo que eram inimigos. No fim, o último membro do culto atacou Shuji. Ele tentou falar com ele, mas o cultista disse que só servia ao seu mestre. Kenzaki estava pronta para usar seus poderes de novo, mas Kai a impediu, dizendo que queria que Shuji matasse o homem. Shuji quebrou a espada dele e pediu que se rendesse, se quisesse viver. Mas o homem era teimoso e atacou Shuji, ferindo sua mão. No contra-ataque, Shuji cortou o corpo do homem. Ele gemia de dor, e Shuji queria deixá-lo ali para morrer. Mas Kai disse para eliminá-lo ali mesmo, senão poderia virar uma ameaça. Shuji hesitou, mas no fim fez o que Kai mandou. Enquanto isso, Arashi e seus subordinados também derrotaram todos. O último não teve piedade e morreu pelo poder de Arashi. Rina e as outras tinham dificuldade em matar humanos, e tirando Rina, as demais garotas estavam se machucando. De repente, Leonora apareceu e perguntou se deveria lhes dar a nota de aprovação. Os homens ficaram ainda mais furiosos ao ver Leonora, e ela disse que, como eram seus candidatos, era natural vir ajudá-los quando estivessem em perigo. Um dos homens disse que ela nem sequer estava com seu cavaleiro, então como faria aquilo? Ela os provocou, dizendo que não passavam de um bando de amadores seduzidos pelo rei demônio e que, para começo de conversa, nem sequer os considerava inimigos. Todos os homens avançaram juntos, e ela usou seu poder de dominação para prender todos no chão. Eles não conseguiam se mexer, e Rina disse que os poderes dela eram parecidos com os de Kanzaki. Leonora pediu que ela não comparasse seus poderes a algo assim, pois sua dominação era superior em todos os aspectos, do alcance ao poder. Rina perguntou por que ela os tinha salvado, e ela respondeu que já tinha dito que daria uma nota de aprovação. Todos agradeceram a ela por tê-los protegido, e um dos homens segurou o vestido dela e pediu que ela não os ignorasse e os libertasse. Ela olhou para baixo e pediu desculpas ao homem, pois ele ainda estava vivo. Então, ela usou seu poder de dominação em todos os candidatos e ordenou que matassem os homens no chão. Os corpos começaram a se mover sozinhos, e todos mataram os homens contra a própria vontade. Esse era o poder de Leonora. Kai e Kenzaki observavam tudo de longe, e Kanzaki ficou admirado ao ver que ela conseguia controlar tantas pessoas ao mesmo tempo. O alcance e o poder dela eram de outro nível. 12 horas após o ataque, todos os candidatos se reuniram de novo no salão. Muitos deles estavam em estado bem ruim e em choque. Narumi disse que não deixaria ela ir, pois fez todos os candidatos matarem contra a própria vontade. Shuji se culpava por não ter chegado mais cedo, mas Kai explicou que isso não mudaria nada, já que nenhum deles era forte o bastante, naquele momento, para resistir a Leonora. Kai tinha certeza de que, com o general do exército demoníaco derrotado, eles não se moveriam por um tempo. Em seguida, ele pediu que Kanzaki o acompanhasse. Ela perguntou qual era o motivo, e ele disse que, para achar um jeito de lidar com a magia de dominação de Leonora, queria a ajuda de alguém com poderes semelhantes aos dela.
Em seguida, ele pediu que ela o dominasse com seus poderes. Ao ouvir isso, ela ficou desconcertada e vermelha. No dia seguinte, após repelirem os membros do culto, o reino fez um grande desfile celebrando a convocação dos candidatos a herói. Isso era a prova de que os candidatos a herói exibiram seu poder durante a batalha contra o culto do Rei Demônio. Eles foram recebidos de braços abertos na capital. Quando todos os candidatos se reuniram, Leonora disse que queria que voltassem à cidade-templo. Alpha Kai explicou aos outros que aquele era o nome da cidade para a qual tinham sido convocados e que achava que ela estava sob o controle de Leonora. Ele perguntou a Leonora se ela não iria com eles. Ela respondeu que ainda tinha algumas coisas para resolver, e por isso deixaria todos sob os cuidados de Gaius. Rina disse que queriam voltar, mas os dormitórios haviam sido incendiados. Rina percebeu que uma das garotas estava com o rosto ruborizado e nem sequer conseguia responder às perguntas. Ela tinha medo demais de Leonora. Leonora foi embora com um sorriso de satisfação, e todos os candidatos guardavam ressentimento contra ela. Então, Gaius guiou todos os candidatos rumo ao destino deles. À noite, todos acamparam, e Arashi e os outros voltaram para a floresta. Kanzaki perguntou a Kai se eles iam mesmo fazer aquilo naquela noite, e ele respondeu que Leonora não estava lá e que todos os soldados eram fracos. Então era a melhor chance de matar Gaius. Nessas condições, não havia por que detê-los, e ele só aproveitaria o espetáculo. Enquanto isso, Narumi levou Gaius para dentro da floresta, dizendo que tinha visto um monstro gigante. Gaius caiu na armadilha, porque a estrada levava à capital real, e um monstro à espreita ali seria perigoso. De repente, Arashi atacou Gaius por trás com toda a força. Gaius não esperava o ataque, e assim, levou o golpe e começou a sangrar. Arashi disse que nem o melhor ataque dele o mataria. Gaius mal se mantinha em pé e de repente pisou numa mina terrestre, que explodiu. Arashi sorriu e disse que aquilo tudo era uma armadilha contra ele. Gaius usou mana para se defender, mas mesmo assim ficou bem ferido. Gaius disse que estava decepcionado, pois não esperava que ele o emboscasse assim. De repente, os outros membros do grupo de Arashi cercaram o ancião. Vendo a gravidade da situação, Gaius lançou uma esfera de luz ao céu, que agiu como um fogo de artifício. Kenzaki e Kai também viram aquilo de longe, e Kai comentou que Arashi tinha feito uma grande besteira. A esfera de luz era um sinal de socorro, e os soldados a viram e foram nessa direção, mas não chegaram ao local, pois Kai ficou no caminho e matou todos. Enquanto isso, Gaius era espancado pelos candidatos. Ele mal conseguia acompanhar o ritmo e os poderes deles. Logo, perdeu um dos braços e ficou todo ensanguentado. Arashi o elogiou, dizendo que ele era forte para a idade. Narumi contou a ele sobre o sinal de socorro e disse que estava tentando ganhar um pouco de tempo, mas Gaius respondeu que já não havia mais necessidade disso. Leonora entrou com seu sorriso de sempre e disse que Gaius havia sido encurralado. Os candidatos ficaram chocados ao vê-la. Ao mesmo tempo, Shuji, Reina e outros candidatos viram Kenzaki usando seu poder de dominação para amarrar alguns soldados. Ela disse que seguia ordens, mas eles não acreditaram, pois sabiam que ela não era o tipo que seguiria as ordens de alguém. Kai entrou e lhes disse que ela estava seguindo as ordens dele. Shuji ficou novamente chocado ao ouvir que ele havia matado os guardas. Ele explicou que Arashi já estava com as mãos cheias lutando contra Gaius, então ele cuidou dos guardas. Shuji e os outros entenderam tudo. Então, Shuji perguntou se ele tinha se aliado a Arashi, e ele respondeu que só fazia o que queria. Kai disse que ele devia procurar Arashi em vez de ficar perturbando. Shuji e os outros foram procurar Arashi e os demais. Leonora disse a Gaius que ele estava perdendo, e ele aceitou isso, dizendo que no fim das contas não podia lutar contra a própria velhice. Arashi disse que depois de tudo o que aconteceu, não iria baixar a cabeça e fugir. Uma das candidatas perguntou se não era ela quem estava controlando todos. Leonora respondeu que também havia outras condições a serem cumpridas. Se eles tivessem uma grande reserva de mana para resistir, isso não seria tão eficaz. Mas, para quem sempre confiou nos próprios poderes e não estava acostumado a controlar a mana, era fácil ela controlar todos. Arashi a chamou de covarde e a desafiou, dizendo que ela não seria capaz de enfrentá-los de frente. Ela sorriu e disse que cuidaria deles pessoalmente. Ela acrescentou que quebraria as presas dele. Arashi avançou contra ela, e ela logo invocou um enorme bloco de rocha e o lançou longe. Depois, manipulou outros elementos, como fogo, água e ar, para derrotar os outros candidatos. Narumi chegou, pegou Arashi e voou alto, no céu. De repente, Shuji e os outros candidatos também chegaram. Ele disse a Arashi para parar de lutar e perguntou o que ganharia com isso. Arashi disse a ele que o impedisse com a própria força, se quisesse, porque odiava o jeito pacifista dele. Shuji perguntou aos outros se pensavam o mesmo, e Rina se levantou e disse que apoiava Arashi.
Leonora riu e disse que eles ainda brigavam entre si. Ela acrescentou que naquele ponto eles eram responsáveis por iniciar uma rebelião. Em seguida, perguntou se esperavam que ela os perdoasse mesmo que parassem a rebelião naquele momento. Então, ela conjurou um grande ciclone e feriu a todos. Shuji ficou tenso ao ver todos feridos, mas Arashi pediu que se acalmasse e disse que, se quisesse proteger todos, teria de se decidir, ou todos morreriam. Shuji entendeu a situação, pois não havia outra saída. Ele se preparou para lutar, e Reina e os outros também. Leonora disse que mostraria a diferença entre ela e eles. Enquanto isso, não longe dali, Kenzaki perguntou a Kai o que fazer. Ele disse a ela que, quando Leonora usasse sua magia para escravizá-los, ele entraria na luta. Até lá, eles deviam confiar nos outros candidatos. Os candidatos estavam prontos para lutar. Leonora e Gaius conseguiram se levantar, e ele disse que estava fraco, mas ainda queria lutar por ela. Leonora curou os ferimentos dele, e ele estava melhor do que nunca para lutar. Os candidatos estavam assustados, pois tinham feito tudo para encurralar Gaius, mas agora ele tinha voltado. Rina disse que eles também eram mais, então compensariam isso. Leonora lhes disse que poderiam atacá-la quando quisessem. Para ela, a batalha seria um teste para eles. Ela acrescentou que, se não conseguissem vencê-la, então não poderiam ser heróis afinal. Logo a luta começou, e Gaius percebeu que era difícil enfrentar Shuji com sua espada mágica. Leonora usou magia de água para atacar Shuji, mas Reina a anulou. Ainda assim, ele ficou ferido pelo ataque. Eles atacaram Leonora, mas nenhum golpe conseguiu atingi-la. Enquanto isso, Kai se escondeu nas sombras e usou seu julgamento para ver os atributos dela. E ele percebeu que, embora ela fosse uma maga poderosa, sua defesa era fraca. Um bom ataque físico seria suficiente, mas Gaius estava no caminho deles. Arashi pediu a Shuji que deixasse Gaius com ele e fosse derrubar Leonora. Shuji tinha um problema, no entanto. A magia dele também não conseguia tocá-la. Um dos candidatos lhe deu uma espada de aço, e Leonora comentou que, agora, ele parecia pronto para o combate. Por fim, os outros candidatos não puderam ajudar Shuji, pois seus poderes não funcionavam nela, e também não puderam ajudar Arashi, já que ele lutava de perto. Arashi conseguiu enfrentar Gaius de igual para igual, pois apesar de curado, sua resistência ainda era baixa, e ele também não podia usar seu poder explosivo. Assim, ficou equilibrado. Leonora atacava Shuji à distância para impedir que ele se aproximasse com a espada. Tinha que haver algo que ele pudesse fazer para chegar perto e vencê-la, mas ele não sabia o que. Leonora sorriu e disse que isso era esperado de Shuji, pois havia pouquíssimas pessoas no país capazes de desviar de seus ataques. Ainda era uma batalha de mão única, já que ele não estava perto o suficiente dela. Ele nem podia contar com os outros candidatos. Shuji avançou contra ela a toda velocidade e anulou os ataques de vento dela. Ela também usou ataques de terra e fogo, mas ele desviou. Ela percebeu que ele usava magia inconsciente como uma armadura, o que mostrava que ele evoluía em tão pouco tempo. Ela teve um pouco de medo dele, mas conseguiu arremessá-lo para longe com seus poderes. Enquanto isso, Arashi já não podia contar com seus poderes e se perguntava como derrotar Gaius. Gaius golpeou o abdômen dele com um único golpe. Arashi ficou furioso consigo mesmo por não conseguir derrotar um velho. Ele se ajoelhou no chão e Gaius lhe disse que esse era o limite a que ele poderia chegar sem os seus poderes. Arashi disse que estava destinado a ser forte e então deu um soco tão forte que o velho caiu no chão, sangrando novamente. Ele venceu. Enquanto isso, Shuji pensou que precisava vencer, ou seus amigos sofreriam. Ele se levantou e uma aura ameaçadora o envolveu. Leonora percebeu a resistência impressionante dele, mas ficou tranquila, pois sabia que ele não conseguiria se aproximar. Ela se enganou. Num piscar de olhos, Shuji já estava diante dela e conseguiu cortar a mão dela. Segundo ela, aquilo era impossível, mas não teve tempo de pensar, pois Shuji já estava atrás dela. Ela usou poderes de água para afastá-lo. De algum modo, entendeu que ele havia ganhado a habilidade de se mover instantaneamente. Ele usou de novo seu novo poder e ficou a um palmo de cortar o pescoço dela quando de repente ela mandou ele se ajoelhar. Ele não conseguiu se mexer e ela sorriu dizendo que não queria usar aquilo, mas não tinha escolha. Kai percebeu que ela enfim usara sua carta na manga, e pediu com educação que Kenzaki se movesse. Leonora sorriu de canto e disse que não esperava usar magia de escravização, mas que Shuji a obrigou a isso. Ele estava caído aos pés dela como uma estátua. Outros candidatos correram para salvar Shuji, mas Leonora ordenou que não se mexessem, e todos pararam no meio do caminho. Leonora disse que todos fizeram um bom trabalho, e por isso lhes daria uma nota de aprovação. Ela acrescentou que não esperava que Gaius perdesse, mas no fim, ele era só um cavaleiro e podia ser substituído. Desde que ela os controlasse, não haveria problema. Os candidatos estavam perdendo a esperança e, sem alguma contramedida, certamente perderiam.
Ela disse a todos que o motivo de terem permitido que ela invocasse os candidatos era que, quando chegasse a hora, ela pudesse controlá-los livremente. Caso contrário, eles se tornariam uma ameaça. De repente, 3 facas a atacaram por trás, mas ela se esquivou facilmente e disse que sabia que ele estava escondido o tempo todo. Era o Kai, e ele respondeu que estava surpreso por ela dar atenção a alguém tão comum quanto ele. Ela disse que desde o começo havia algo estranho nele. Ela disse que estava decepcionada com ele, pois não esperava que ele surgisse para uma batalha perdida assim. Ela mandou que ele não se mexesse e ele também estava sob o feitiço dela. Ela explicava sua magia quando de repente uma bala atingiu seu ombro. Ela se surpreendeu ao ver que ele conseguia se mover e atirar mesmo sob o feitiço dela. Ela perguntou como ele podia fazer aquilo, pois tinha certeza de que sua magia estava nele. Ele atirou de novo no abdômen dela, e ela não entendia que arma era aquela. Como armas de fogo não existiam no mundo dela, sua defesa não conseguiu acompanhar. Ele explicou o que era uma arma de fogo, e disse que tinha poucas balas e não queria usá-las. Ela usou seu poder de fogo, mas só a túnica dele foi atingida pelas chamas, e ele já não estava lá. No instante seguinte, ele estava bem atrás dela, com a arma apontada para a cabeça. Ele disse que sabia que ela não era boa na luta de curta distância e que a magia de escravização dela também não funcionava nele. Ela ficou chocada e em negação. Kai havia apostado em um risco e venceu. O motivo foi Kanzaki. Naquela noite, quando ele pediu a Kanzaki que o dominasse, explicou que a habilidade usada primeiro teria prioridade sobre a usada depois. Isso significava que, se ela usasse primeiro o poder de dominação nele, isso anularia a magia de escravização. E como os candidatos tinham proteção divina, seus poderes eram superiores à magia. Kanzaki hesitou, pois sua habilidade era mais fraca que a magia de Leonora. O mesmo ocorreu com Steady, já que ele lançara seu feitiço antes dela, e assim, recuperou o controle dos monstros. Foi uma aposta arriscada, mas eles não tinham outra opção agora. Leonora percebeu que só podia ser Kanzaki, e estava certa. Como Kai estava sob o feitiço dela, ele disse que aquele era o fim dela e quase puxou o gatilho. Leonora foi capturada e algemada. As algemas selaram seu poder mágico. Eram as mesmas algemas já usadas antes em Kanzaki. Ela perguntou a Kai o que ele planejava fazer com ela. A exigência era simples. Se ela os enviasse de volta, ele a libertaria. Ela pediu desculpas, pois isso era impossível para ela, já que só conseguia conjurar magia para enviá-los de volta. Era preciso outra magia. Kai sabia que ela não mentia, pois não tinha habilidade para mandá-los de volta. Então ele perguntou como ela os mandaria de volta depois que derrotassem o Rei Demônio. Ela explicou que a invocação exigia muita energia, por isso dependiam do Deus deles para trazê-los. Em outras palavras, foi Deus que os invocou. Quando derrotassem o Rei Demônio, o próprio Deus os mandaria de volta. Porém, ela não parecia ter certeza, pois nenhum candidato anterior voltou. Isso aconteceu porque foram mortos pelo Rei Demônio. Pode ser que alguns tenham sobrevivido, mas desapareceram. Após uma breve conversa, Kai estava pronto para matá-la, mas Shuji o impediu. Shuji disse que só cooperava porque achava que Leonora podia mandá-los de volta, mas como ela não podia, ele queria manter o status de candidato a herói. Ele não queria se tornar um traidor naquele mundo. Kai perguntou se eles já não eram traidores agora. Leonora garantiu que fingiria que nada tinha acontecido naquela noite. Shuji disse que matar uma santa era um crime sério e que eles podiam se dar mal por isso. Os outros candidatos também concordaram. Narumi ainda estava ao lado de Kai. Shuji concordou que matá-la era a decisão mais sensata. Mas o que eles fariam depois de matá-la? Kai compreendeu o ponto de vista de Shuji, mas, em uma reviravolta inesperada, atirou em Leonora bem entre os olhos. Todos ficaram chocados ao ver o corpo de Leonora cair no chão. E Kai usou sua granada de fumaça e desapareceu dali. Os candidatos não gostaram da decisão nem das ações dele. Kanzaki achou que, no fundo, tudo se resumia ao que ele já havia planejado com ela antes. Algumas horas antes, enquanto Kai e Kanzaki faziam planos, ele disse que o primeiro objetivo era capturar Leonora e encontrar um jeito de voltar para casa. Mas se fosse impossível, ele a mataria. Ele sabia que, se a capturasse e eles não voltassem ao mundo deles, Shuji tentaria protegê-la. Então, ele a mataria e fugiria. Ele planejava assumir sozinho o pecado de matar a santa. Disse que por isso havia deixado alguns dos guardas dela vivos para que pudessem culpá-lo. Ele disse para ela jogar toda a culpa nele e voltar ao Império. Ela não tinha certeza se conseguiria, mas ele disse que sim, e que ela podia até usar seus poderes na negociação para fazer tudo dar certo. Ela perguntou para onde ele fugiria.
Ele disse que ela não precisava se preocupar com ele. Enquanto isso, bem longe dali, em um castelo sombrio, um homem informava ao Rei Demônio sobre sua tentativa fracassada de matar os candidatos a herói. O Rei Demônio disse a ele para não se preocupar, pois no fim, os candidatos a herói certamente surgiriam na linha de frente. O jogo estava ficando interessante, e o Rei Demônio estava gostando disso. 2 dias após o incidente, Kai vivia na floresta. Ele estava perto de uma cidade e levaria meio-dia a pé para chegar lá. Como não deixariam ele entrar depois de ter matado a santa, decidiu se infiltrar à noite. Ele precisava ganhar dinheiro e viu uma taverna. Dentro da taverna, o ambiente era agradável, e alguém perguntou de onde ele vinha. Ele mentiu, dizendo que era de uma cidade próxima e que agora procurava um emprego. O homem o aconselhou a virar aventureiro. Ele teria que aceitar trabalhos da guilda e seria pago por isso. Ele também disse que a guilda precisava de novos aventureiros, então nem pediriam identificação. Ele ficou numa estalagem e, por sorte, ninguém o reconheceu lá. Em seguida, ele foi até a guilda daquela cidade e viu gente de todo tipo por lá. Ele foi até o balcão e fez seu cadastro. Perguntaram seu nome, idade e origem. Então ele usou o nome falso, Siren, e mentiu que o exército do Rei Demônio destruiu sua cidade. Siren era o mesmo codinome que ele também usava no mundo real. A recepcionista explicou a ele como a guilda funcionava. Havia categorias de A a F. Quanto mais alta fosse a classificação de alguém, maior era a recompensa. Como ele era novo, foi registrado como um aventureiro de rank F. Em seguida, foi até o quadro de avisos para pegar sua primeira tarefa, e logo depois, 3 rapazes vieram importuná-lo. Estavam zombando dele, e ele realmente não gostou disso. Da última vez que vimos, Aradikai estava cercado por alguns aventureiros que lhe pediram educadamente para não aceitar a missão. Aradikai virou-se com calma, agradeceu pelo aviso e pediu que o deixassem em paz. Ao ouvirem isso, os rapazes ficaram frustrados, achando que Aradikai era muito arrogante. Ao vê-los cercando-o, as pessoas murmuravam que aqueles caras estavam brigando com um novato de novo. Então, um dos rapazes tentou atacar Aradikai, gritando que ele precisava aprender a lição.